Olá! Hoje na nossa aula de Geografia nós iremos falar um pouco sobre a globalização. Para falarmos da globalização nós temos que dar um salto na história. Nós temos que primeiro verificar como se deu esse processo. Então nós iremos começar um pouco sobre a formação da cultura europeia, porque na Europa é que nasceu muitas das coisas que nós temos hoje na nossa sociedade. Vou dar um exemplo. O colonialismo, porque o homem, quando ele começou a viver em grupo, porque ele era nômade, né? Ele ficava em busca de alimento nas regiões. Então, quando ele aprendeu a domesticar os animais e domesticar os alimentos, ele começou a viver em colônias. E quando as pessoas começam a viver em colônia, elas começam a criar regras de convivência. Então, assim, as grandes colônias viraram grandes cidades, porque estava dando certo o modo de economia e de convivência e as leis. Depois que se deu o processo de colonização, nós começamos a verificar a expansão do imperialismo, aquilo que eu falei. A sociedade, as colônias que davam certo, elas iam dominando as colônias menores. Disso surgiu também as grandes civilizações, o Império Romano, o Império Grego, que todo mundo sabe como foi um grande sucesso. Depois nós vimos surgir dentro da Europa o Renascimento, onde nasce toda a cultura, onde veio o iluminismo, todas as modificações e modernizações, as grandes obras literárias, tudo na Europa. Veio a Revolução Francesa, com a criação e surgimento da Constituição e a mudança do imperialismo para o sistema democrático. Depois vem a grande Revolução Industrial, porque as cidades começaram a ficar organizadas, né? Ou seja, o ser humano começou a ter uma distribuição melhor de comida e, ou seja, começou a aumentar a população. Então, com o aumento populacional, eles viram necessidades de produzir roupa, sapato, indústrias de grande qualidade, em grande quantidade. Por quê? Para poder suprir a necessidade de uma população que estava cada vez mais crescendo e se expandindo. Junto também veio na Europa também a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Né? Todo mundo também conhece essa história. Então perceba que na Europa ela tem um berço, né, de todas as que influencia e tem uma grande potência e inteligência até hoje. Tanto é que na Segunda Guerra Mundial foi uma tríplice aliança para poder vencer o Hitler, né? Foram os 3 países que se uniram para derrubar um grande ditador. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, nós vimos surgir no mundo a Guerra Fria, que foi um clima tenso depois da explosão de Hiroshima e Nagasaki, das bombas, né? Então, assim, percebam que na Europa surgem muitas coisas, né? Ela tem uma influência muito grande na população mundial até hoje. Até hoje. E o que tem a globalização com isso, professora? A globalização já quer dizer uma mercadoria, ela é global. Vamos dar um exemplo. A internet, ela surgiu nesse processo de globalização, que ao mesmo tempo você vê coisas reais acontecendo em instante ao redor do mundo. Nós também vimos com a globalização a quebra das fronteiras da mercadoria. Hoje você possui um produto que foi fabricado do outro lado do mundo, né? Uma tecnologia que foi criada lá e veio aqui. Se não tivesse sido rompido essas barreiras, que é chamado os blocos econômicos, não tivesse se aliado e criado alianças, né, e fortalecido, nós não teríamos acesso a tantas mercadorias, a viagem, ao fluxo de pessoas que existe no mundo, devido a esse acesso de informação. E todos esses movimentos nasceram na Europa. Olha que interessante, né? E o que tem a ver o coronavírus com isso, professora? Que o coronavírus também foi um vírus globalizado. Ele se espalhou pelo globo.
E ele trouxe muitas consequências financeiras, culturais, para a saúde, impacto ambiental. Então, assim, o coronavírus, ele veio para sacudir as estruturas de uma sociedade que estava bem alicerçada. E hoje, essas estruturas, elas foram mexidas. E o processo de globalização, como se dá hoje? Fica esse questionamento na nossa aula de hoje sobre a formação da cultura europeia.